E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, canal do Guache. Voltando à normalidade, né? Já passamos o Natal, estamos na semana entre o Natal e o Ano Novo, que é uma semana especial. Daqui a pouquinho passa o Ano Novo e a vida volta à normalidade. Eu, particularmente, gosto muito da normalidade, né? Não gosto muito dessas datas em que tira o povo meio fora do eixo, né? Então, conforme vocês podem ver aqui na imagem, eu tive a oportunidade de visitar o Allianz mais uma vez e pude constatar lá que a obra, né, para troca do gramado, agora não é mais só a troca do componente, né? É a troca do gramado todo. Isso aí vai ser muito bom, né? Para quanto melhor a qualidade do gramado, naturalmente melhora ali as condições para que os jogadores possam desfilar toda a sua categoria, né? Possa colocar em prática tudo que foi combinado, né? Tudo que foi acordado, tudo que foi treinado, né? Então é sempre muito bom, né? Ter um gramado em dia, né? E tem também essa polêmica enorme, né? Do gramado sintético, do gramado natural. A minha posição, né, é que é melhor você ter um gramado sintético bom do que ter um gramado natural ruim. A gente sabe que as condições aqui no Brasil são muito complicadas para você ter um gramado bom, né? Talvez nós tenhamos aqui no Brasil dois, no máximo três gramados naturais que sejam realmente espetaculares. O resto, a gente vê o caso aí, né, da contusão, né, do Evangelista e do Piquerez lá naquele jogo contra o Bahia, naquele gramado natural que parecia um pasto, né? Bom, então em relação à minha visita hoje, né, mais uma vez deu para sentir ali a energia, né, da nossa casa, né, o Allianz é um local muito especial. Vou falar mais uma vez, né, que você que mora em São Paulo, você que é palmeirense, até você mesmo que não é palmeirense, se tiver a oportunidade de ir lá conhecer esse grande palco, vocês vão ver o quanto é grandioso, é extraordinário, né? E fazer o tour pelo Allianz é um momento especial, porque você vai conhecer vários pontos importantes, né? Que a gente acompanha pela TV de forma superficial. Você vai ter a emoção de subir as escadas e sair ali no Allianz e aí se deparar com aquela grandiosidade, né? Quando eu fiz isso, algo que me surpreendeu muito foi a altura da arquibancada, né? Então é realmente uma atmosfera assim bem fechadona e dá para entender por que a acústica ali ela é tão forte e ajuda tanto o Palmeiras, né? Então vale a pena. E lá você tem as lojinhas do Palmeiras, lá você tem restaurantes, né? Como eu visitei hoje. Então é legal, é um passeio muito legal e sempre tem muita gente. Hoje eu pude ver que tinha muita gente fazendo o tour, um grupo lá que tinha mais de 100 pessoas, né? Então o pessoal vai conhecer a atmosfera da arquibancada, depois vai conhecer ali aquela área em que os jogadores se preparam, faz um aquecimento, vai conhecer o vestiário, vai conhecer um pouco da intimidade ali, né? Como que é o clima e é muito legal mesmo, né? Você que mora perto também de São Paulo, vale a pena. Você que está passeando em São Paulo, está vindo de outro local, reserva algum tempo para ir lá conhecer, né? Que é uma atmosfera muito positiva, né? Tem estacionamento no local. Esse momento aqui entre o Natal e o Ano Novo é um momento muito bom, porque tá super tranquilo, né? Tá super tranquilo, tudo, São Paulo tá tranquilo. Você que quer curtir São Paulo, pode ir, que marginal tranquila, as vias de acesso tranquilo, tudo tranquilo. Então foi realmente muito bom voltar lá e sentir toda essa emoção novamente, né? Bom, estamos voltando aqui de fardamento novo. Ganhei essa camisa que eu amei do Palmeiras, né? Que linda essa camisa. Fiquei muito feliz, ganhei do meu sogro. Vamos ver se ela vai trazer bastante sorte, hein? Embora ele seja flamenguista, né? Mas tá bom, tá valendo, né? Bom, o que mais a gente tem para falar nesse dia 26, né? Bom, vamos falar a respeito do caso Marlon Freitas, né? Marlon Freitas, que é um importante jogador do Botafogo. A torcida tá lamentando muito a saída. Ele já conversou com o Testor, já foi liberado, as equipes já estão trocando documentação, né? Pelo valor de 6 milhões de dólares, ele tá vindo pro Palmeiras. Olha, eu tive a oportunidade de acompanhar, eu acredito que uns seis jogos do Botafogo, seja contra o Palmeiras, seja algum outro jogo importante que eu quis acompanhar. E desses seis jogos, cinco eu não gostei da atuação dele. Só teve um jogo só que eu falei, nossa, realmente ele tá bem, ele faz a diferença. Então é um jogador que eu jamais esperava que fosse ser alvo do Palmeiras, né? Já conversando com outro amigo palmeirense, ele tem uma visão totalmente diferente.
Não, um grande jogador, se realmente chegar, vai ajudar bastante, vai cumprir um papel muito importante ali no meio de campo, dando o primeiro combate. Tá bom, é o que a gente torce, né? Mas que me pegou de surpresa, realmente pegou, né? Mas vamos lá, vamos dar sequência e vamos ver o que acontece, né? Bom, 2026 vai ser um ano bem diferente, né? A começar pelos campeonatos começando mais cedo, né? Então a gente vai ter é, o Campeonato Brasileiro o ano todo. Então ele vai estar melhor distribuído ao longo do ano. Com isso vai ser possível você montar uma agenda de jogos que seja mais positivo para os times, né? Que dê para os times se organizarem melhor, não ter uma série de jogos encavalados ali, agrupados, né? Então, acho que isso vai ser muito positivo, né? Nós vamos ter, então, a questão do impedimento semiautomático, que é mais uma tecnologia para poder ajudar tanto na segurança quanto na fluidez do jogo, né? A gente tem que combater mesmo o antijogo, né? O Palmeiras foi extremamente vítima da questão do antijogo, principalmente contra o Corinthians nas decisões que teve. O Corinthians parava o jogo todo. O Corinthians fez isso contra o Cruzeiro, né? Foi até feliz lá no Mineirão, né? Então nós teremos novas tecnologias para tornar o futebol ainda mais dinâmico, mais tempo de bola corrida. Isso é muito importante para o espetáculo, né? Já teve algumas medidas interessantes, como a disposição das bolas ao lado do gramado. Isso foi fantástico também, né? Uma medida realmente simples e que ajudou muito, né? Porque antes os gandulas, eles exerciam um papel até com certo protagonismo. Um absurdo isso, né? Nada contra eles, pelo amor de Deus, mas é um papel que não lhes cabe, né? Então nós tivemos essa questão também. E a gente vamos ver o quanto vai avançar esse ano, né? O futebol brasileiro cada vez mais profissional, né? Cada vez mais preocupado em entregar, empacotar, né? A CBF empacotar esse futebol e nos entregar um belo de um campeonato. Então é um ano que vai ser, eu estou confiando muito que a gente vai ter avanços, né? Porque 2025 de novo foi caótico. E falando de forma mais direta, né, especificamente em relação ao Palmeiras, que é o time que nos move, né? E também falando a respeito do que a Leila disse, que o resultado negativo do Palmeiras foi em função da nossa falta de capacidade. Eu acho que ela é uma pessoa que age muito pela razão, não age pela emoção, né? Mas nós que somos palmeirenses, nós que agimos muito de forma até certa forma parcial e muito de forma movido pela emoção, né? A gente sabe que não foi isso. Nós fomos extremamente prejudicados em momentos bastante importantes, como os 2 jogos contra o Flamengo, né? Não vou remoer isso aqui de novo, mas o Palmeiras sim teve uma sequência muito ruim, mas muito foi em função de fatores extracampos, que teve uma guerra, né? Teve uma narrativa muito grande em torno do Palmeiras que influenciou os árbitros e nos prejudicou seriamente, algo que a gente não quer que aconteça esse ano, né? A gente não quer que aconteça nem pra gente nem para os outros, né? Não é legal quando se ganha, né? É, é, sendo influenciado, sendo ajudado. Não é. Aquele torcedor, né, mas que é mais visceral, de repente ele pode falar, não, que eu gosto que o meu time ganhe mesmo, e se for roubado é melhor ainda. Não, não é melhor nada. A gente quer que ganhe dentro das 4 linhas, quer que vença o melhor e não quer que ninguém venha ser vítima, né, do imponderável, né? Porque o futebol se tornou algo muito sério, é muito investimento, é muita gente, são muitos profissionais que vivem, que dependem, que entregam o seu melhor para que as coisas possam, para que possa ter chance. E aí depois você vem investindo tanto, né, em todas as áreas, né? Você tem ali um insucesso por conta de algo assim, é muito triste, né? Mas tudo bem, né? Vamos ver, vamos dar sequência aí e a gente torce muito para que de fato melhore muito nesse aspecto, né? O Campeonato Paulista já vai começar agora, né? Na metade de janeiro. Então,
os jogadores acho que tiveram um tempo menor, né, para tirar férias, mas é um momento de readequação, de ajuste, e que isso aí vai ser muito positivo ao longo dos demais campeonatos, né? Bom, então é isso, tá? Vamos lá, 2026 que chegue logo, para a gente poder torcer bastante pelo nosso Palmeiras, né? A gente tem uma confiança muito grande. Feliz por essa reforma que está sendo feita no Allianz, né? Vai ter um campo melhor para praticar o futebol. O Palmeiras vai fazer as primeiras rodadas fora de casa, vai fazer na nossa segunda casa, que é em Barueri, que é um campo também que está muito bom, só que é um campo que dificulta bastante, né, o deslocamento lá para Barueri, né? Não é tão fácil quanto o Allianz, né? O Allianz está numa posição super estratégica, né? É o estádio melhor localizado. Até nisso nós demos essa sorte, né? No que diz respeito à localização do nosso estádio, né? Nosso estádio que, de novo, né? É um estádio que ele é um dos pilares do sucesso do Palmeiras, né? Hoje eu considero que os 3 pilares principais do sucesso do Palmeiras é o Allianz, que é a nossa casa, que nos energiza, que é ali onde a gente se encontra, né, onde nós temos um aproveitamento muito grande. É a nossa torcida, que é uma torcida mais apaixonada do Brasil. Olha, o Palmeiras já passou tanta dificuldade e o palmeirense sempre ali, ó. Nossa, eu ia assistir jogos da Taça de Prata no Parque Antártica. Ninguém lá, nossa, uma torcida absolutamente apaixonada. E nós temos também o outro pilar, que é a nossa história, né? O Palmeiras tem uma história muito rica, uma história muito bonita. Você que ainda não visitou a nossa sala de troféus, né? Poxa, ali dá para você voltar ao passado e ver sentir de novo, né? Perceber ainda mais a grandiosidade que é o nosso querido Palmeiras, tá bom? Bom, então é isso aí, quero agradecer demais a você que curte, comenta, compartilha, você que é inscrito no canal, muito obrigado por nos acompanhar, tá bom? Valeu, grande abraço e que venha logo 2026.